Oi, gente! Tudo bem? Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas ao canal Gestação Respeitosa. É isso mesmo, é o nosso primeiro vídeo e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse é o nosso vídeo de apresentação. Isso aí, a gente vai bater um papo, eu vou contar um pouquinho mais sobre mim, mas eu já quero agradecer por você estar aqui, tá? Esse canal é feito pra você, mamãe, gestante, mulher, né? Que precisa de vários assuntos, a gente tem tanta coisa pra falar. Então, esse canal é feito pra você, né? Por você também. Então, a gente sempre vai pegar sempre temas novos aqui nesse canal que deram, geraram mais interesse para que a gente possa fazer. Então, esse canal é seu. Sinta-se à vontade, pode chegar, tá? Meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, que agora tá com 2 anos e 7 meses. Sou educadora parental e publicitária, né, de formação. E minha jornada começou lá quando eu me engravidei na verdade, antes de eu engravidar do Lucas, essa jornada começa. Mas antes, se inscreve aqui no canal, vai. Aperta aqui o sininho, se inscreve no canal, porque daqui pra frente a gente vai ter muita novidade, tá bom? Não perde essa oportunidade não, tá bom? Vamos combinar assim? Tá bom. Eu acho que eu comecei a perceber que eu precisaria me tornar uma mãe, porque a gente acha que mãe, né? Quando a gente fica grávida, né? A gente ouve muito isso. A partir do momento que você fica grávida, você se torna mãe. Pra mim, eu acredito que foi antes, né? Por conta de toda a minha história, já com meu pai, com a minha mãe, toda a minha trajetória, já me levantou alguns indícios de que eu precisaria me preparar muito para ser mãe. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia e comecei a perceber a quantidade de coisas e de crenças que existiam em mim, que não eram minhas, eram da minha mãe e do meu pai, isso começou a me assustar. Eu falei, gente, que assustador isso! Meu Deus, e agora? Quando eu for mãe, eu vou ter que dar um jeito nesse balaio de gato. Então, ali já eu comecei a me preparar para ser mãe, a começar a olhar as crianças de uma forma mais única, porque antigamente eu achava que criança não tinha querer, que criança tinha que só obedecer. E isso foi mudando ao longo dessa jornada. Então eu quero contar pra você que essa sua jornada de mãe, de maternidade, se você deixar, se você se permitir, ela vai te transformar. E por que eu digo se ela deixar, se você permitir? Porque na verdade, a todas nós transforma. Umas em algum grau, outras em outro. Quando a gente de fato se permite viver e se entregar para a maternidade, estudar sobre a maternidade, tentar não repetir os mesmos erros, se cuidar, se autoconhecer, né? Entrar num processo de autoconhecimento, de autocuidado. Quando a gente começa a entrar, ler, né? Ter leituras aí baseadas em evidência científica, começar a entender sobre neurociência, sobre de fato, poxa, por que meu filho responde assim? Por que a minha expectativa é assada? Quando você começa realmente a entrar nesse mundo, você consegue um outro nível de profundidade do que quando você se torna mãe e somente se vê repetindo crenças, repetindo velhos hábitos, repetindo tudo aquilo que você falou que quando você ia ter filho você não ia fazer com seu filho. Então, e aí você faz. Porque realmente a gente precisa entrar nesse processo de autoconhecimento. E a gestação respeitosa para a vida, esse canal, é para dividir com vocês um pouco da minha trajetória, né, que humildemente aqui eu coloco
para conhecimento de todos, mas também para gerar em vocês alguns questionamentos. Poxa, será que eu consigo ir mais? Será que eu consigo mais? O que será que falta? E começar a olhar para os nossos filhos como se fosse um convite para a gente se conhecer. Então, quando, antes de engravidar do Lucas, eu comecei a olhar para todas as minhas questões, para todas as minhas particularidades, eu falei, nossa, gente, então esse negócio eu preciso dar conta disso depois. E depois, enfim, acho que eu já era formada naquela época, fui trabalhar, fui me pós-graduar, conheci meu esposo, nós noivamos, casamos, demoramos, 4 anos para ter filho, A gente esperou, aí a gente namorou pouco, então a gente esperou um pouco, a gente, escolheu esperar um pouquinho mais para ter filhos, porque a gente ouvia muito, a vida vai mudar. A vida com filhos muda. E eu quero te contar que ela não muda, não. Ela simplesmente se transforma. Ela não vai ser mais aquilo que você estava acostumada. A gente precisa viver o luto da nossa vida sem filhos. Porque ela não volta mais. Se fosse só, você nunca mais vai dormir como você dorme, tava ótimo, mas não é só dormir. Acontece que a nossa vida, ela é assim, ela é feita de lutos. Quando a gente casa, escolhe ali uma relação, a gente diz não pra um monte de coisa. Não tem como a gente continuar com a vida de solteiro estando casado. E não tem como a gente continuar com a vida com filhos como se a gente não tivesse tido filhos. Engraçado, porque hoje de manhã tá muito sol aqui, é dezembro. Hoje de manhã nós descemos pra piscina aqui do prédio. E eu quero, ficar lá deitada, tomando sol. Não dá mais, gente. A vida não é mais essa. A vida mudou. Ele quer que eu brinque com ele quer que eu entre com ele na piscina, depois ele quer que eu saia, ele quer fazer bolinha junto comigo, ele quer que eu mergulhe, entendeu? Não vai mais ser a mesma coisa. Então a gente precisa encarar isso como verdade. Assim como o nosso casamento, o relacionamento que nós temos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, também não vai ser mais o mesmo. Ele vai mudar, ele vai sofrer transformações, adaptações profundas, e que por muitas vezes vão gerar desafios, vão gerar incômodos. Por isso que a gente precisa conversar muito, dialogar muito. E eu confesso pra vocês que nós hoje apostamos muito nisso como casal. Mas desde o começo não foi sempre assim. É um aprendizado. Quando o Lucas chegou, eu tinha uma ideia completamente diferente. Mesmo já estudando, lendo livros, tendo a escolha, a possibilidade de trazer o Lucas dentro de uma atmosfera mais humanizada, mais respeitosa, porque essa também foi uma escolha nossa, Mas mesmo assim, foi aos poucos que a gente vai se acertando. E depois, que eu descobri que eu estava grávida, foi bem pandemia. Até nós pensamos assim, será que a gente deixa pra depois? Mas a gente achava que ia passar rápido, Todo mundo achou que ia passar rápido. E meu Deus do céu, vamos passar rápido, vai passar rápido, vai passar rápido. E daqui a pouco tá tudo bem, vamos engravidar mesmo assim. Engravidamos e não passou rápido.
Eu parei de trabalhar, na verdade, saí da empresa onde eu estava, fui trabalhar em casa, né? Já tinha um CNPJ, fui prestar serviço, né? Para algumas empresas, pequenas empresas. Vou aqui, né? Continuo aí estudando, lendo muitos livros, me aprofundando, entendendo, né? Peraí, o bebê sente tudo que a gente sente, mas como que funciona isso? Peraí, né? Mas eu não posso ficar nervosa agora? Que é impossível, né, gente? São 9 meses. É óbvio que a gente vai ficar nervosa. Mas como que isso acontece? Ele sente mesmo, ele me ouve a partir de quantas semanas? E eu comecei a entrar nesse universo, né? De gestação, de maternidade. Isso começou a me deixar mais feminina, mais conectada com a minha essência. Porque no começo não tinha isso. Mas aí eu comecei a olhar pra mim, a olhar para o meu corpo se transformando. Continuei fazendo atividade física, continuei me cuidando, comecei a pegar cada vez menos clientes, desacelerando e percebendo o quanto eu precisava me dedicar naquela fase. E eu ouço, né, de muitas mães assim: deixa, quando o bebê nascer, eu vejo, eu estudo, quando o bebê nascer eu vejo o que eu faço. Gente, quando o bebê nascer, você não vai ver mais nada. A gente não consegue nem tomar banho, nem escovar os dentes, nem cuidar da gente. Quanto mais sentar, ler um livro, estudar alguma coisa, a gente não consegue, a gente não tem tempo. E eu não tô falando que você precisa se dedicar integralmente. 10, 15 minutinhos por dia. Que você se organiza ali, senta para estudar, né? Você quer ter um parto normal, você sonha com um parto normal. Muitas mulheres sonham com um parto normal. Mas por que elas não conseguem? Porque elas são engolidas, né, por um sistema que não é preparado para receber essa mãe. E essa mãe também não se prepara para vivenciar esse parto. Nem informação, nem emocionalmente, nem psicologicamente, não prepara a rede de apoio dela também. Então muitas vezes a mulher quer, mas o marido fica ali com medo, o marido fica, não, mas não vai dar nada, não vai certo, vai passar da hora, e vai isso, vai aquilo. A gente não se informa, não estuda, isso traz inseguranças, é natural. Só que a gente tá tão perdida trabalhando, né? Trabalhando, muitas mães, né, precisam ali trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Então, quanto é importante a gente, pelo menos por alguns momentos do nosso dia, desacelerar, nos acalmar, nos conectar, né, com esse bebê, com esse ser que já existe dentro de você. Ele já sente o que você sente, ele tá ouvindo todo o barulho em volta de você, suas vozes, suas reações. Ai, Gabi, mas é muita responsabilidade, né? Nossa, caramba, a mãe também fica sobrecarregada o tempo inteiro, ainda é única. Gente, a gente é mãe. Nós fomos escolhidas para ser mães, as mulheres. Então, sim, essa responsabilidade é nossa. E olha que convite legal. Que convite importante. É a oportunidade que nós temos para olhar para nós, para o nosso corpo, para o nosso emocional, nos preparar para essa nova fase da nossa vida. Esse é um convite maravilhoso que muitas vezes, mais uma vez, a gente joga no lixo. Porque tem que trabalhar, porque tem que render, porque tem que performar, porque tem que entregar, porque tá no emprego novo, porque tá se sentindo super bem e vai trabalhando. E aí, mas passa rápido, mas não sei o que. Gente, deu 3 meses, você contou que você tá grávida. Deu 5, deu 7, pronto, a criança nasceu, deu 9. Passa muito rápido.
Se a gente não parar, não tiver um tempo, não tiver ali uma rotina, se a gente não se dedicar mesmo a estudar, a pegar, poxa, deixa eu ver, o que é isso daqui? O que podem fazer no meu filho? O que não podem fazer no meu filho? Gente, eu fiquei extremamente assustada com isso. Quando eu comecei a entrar em contato com informações do tipo, nossa, mas isso não pode, isso não faz bem para criança. Por que o hospital faz? Se não tem necessidade, real necessidade, por que é um procedimento para todas as mães? Isso existe. Procedimentos tanto na mãe quanto no bebê, que não são necessários. Então, quando a gente vai realmente sentar e estudar sobre isso, a gente percebe o quanto que a gente precisa. A gestação respeitosa, gente, é pra vida. E essa vida começa na gestação. Nós precisamos olhar para a forma como a gente gesta. É gesta? Talvez seja gesta. Com mais carinho, com mais cuidado. Essas mulheres precisam ser cuidadas. Mas para isso a gente precisa se deixar também cuidar. E assumir o nosso papel. De esposa, de companheira, de mãe, para com esse filho. A gestação respeitosa não é a gestação onde a gente fica ali de papo pro ar o tempo inteiro. Ou então, né, fazendo enxoval, comprando 10 mil coisas que na maioria das vezes você não vai usar, tá bom? Você não vai usar. Isso não é uma gestação respeitosa. Isso é apenas deixar a vida me levar. Deixa a vida te levar. E aí, quando chegar na hora do parto, quando o bebê nascer, que não para de chorar, tem cólica, não é cólica, tem refluxo, não é refluxo. Aí vem as vacinas, vem as doenças, vem desenvolvimento motor, você não sabe como lidar com essa criança, você não sabe o que dá, o que não dá, amamentação, o que eu faço, você tá sem dormir, no puerpério, o marido tá estressado, você tá estressada, às vezes tem gente na sua casa, né, sua mãe, de repente foi lá pra ajudar, já te deixa mais estressado, e você não sabe pra onde correr. Aí você vai falar, nossa, eu não sei de nada, né? O tempo não volta, gente. O tempo não volta. E o seu parto também não volta. O momento em que você for conhecer o seu bebê também não volta. É tão especial, tão único. Só que de tanta responsabilidade também. Ali a nossa ficha cai. Ali a gente percebe, nossa, gente, eu sou mãe. É meu esse pacotinho? Eu vou levar pra casa? Vou fazer o que com ele? Muitas de nós não sabem, não nos preparamos para isso. Na nossa cultura, né, a gente não se prepara. A gente apenas engravida e que venha com saúde. E acabou. O resto... E aí a gente vê, né, pais cada vez mais ignorantes no real sentido da palavra, emocionalmente, sobre o desenvolvimento do filho, né, praticando ali violências que foram praticadas com eles e achando que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, porque eu não morri, meu filho não vai morrer e tá tudo bem. Então, assim, e aí a gente continua repetindo as mesmas coisas. E depois lá na frente falar, nossa, o que será que eu fiz de errado? Ou então vai culpar o temperamento do filho, de novo fugindo da autorresponsabilidade. Então a gente precisa olhar para tudo isso com muita atenção. E quando a gente começa a fazer isso na gestação, fica muito mais fácil, gente. Porque a gente já recebe essa criança com uma outra cabeça.
com uma outra energia, com outro olhar sobre aquele ser. E eu estou aqui para te ajudar, né? A descobrir essa maternidade, descobrir essa gestação. Então aqui nós vamos falar de muitos temas, claro, relacionados a parto, relacionados aos cuidados com o bebê, relacionados, né, a práticas que a gente pode ali no dia a dia da criança ajudar, né, nesse desenvolvimento. Mas é um processo, porque a criança vai crescendo, né, e vai trazendo coisas novas pra gente. É um desafio constante. Quando você acha que zerou o game começa de novo. E é bem por aí, tá? Então, eu quero que vocês pensem que cada história é única. Eu estou aqui para compartilhar a minha. Cada história é única, que era algo que eu achava que ia ser perfeita, né? A gente idealiza, né, gente? Faz parte. E eu idealizei muito meu parto, idealizei muito esse momento de encontro com o meu filho. E eu confesso que foi muito diferente do que eu imaginava. Foi do jeito que precisava ser, né? Nós somos acompanhados por uma equipe multidisciplinar, né, aqui em São Paulo. E foi incrível, tive toda a assistência precisa, né, e necessária, baseada em evidência científica. Eu e meu esposo como protagonistas, né, o que significa isso, né? O parto humanizado, que a gente chama, ele tem 3 princípios. O protagonismo da mulher e da família. Então essa mulher, tudo que é tomado em decisão, o parto ou o bebê, ela é informada, ela toma as decisões junto com a equipe médica, ela, enfim, ela participa desse parto ativamente, a melhor posição que ela vai parir, enfim, esse é o primeiro pilar. O segundo é evidência científica, né? Uma equipe que trabalha baseada em evidência científica não trabalha em achismo, trabalha naquilo que está escrito, né, na ciência, tá? Aquilo que tá ali, que já foi. Então, como é melhor fazer? A gente corta o cordão depois que para de pulsar. Por que a gente corta o cordão? Então, tem evidências científicas que se baseiam nisso, tá? Tem uma equipe que se baseia em evidência científica, né? Um pré-natal com uma médica que se baseia em evidência científica, gente, é completamente diferente, bom? E a terceira coisa é a multidisciplinaridade, né? Acreditar que essa mulher, essa gestante, ela precisa de vários cuidados, de profissionais diversos, tá? De uma fisioterapeuta, de uma doula, de uma enfermeira obstétrica, da médica, né? Ali de uma pessoa que vai ajudar com spinning babies, de uma pessoa que vai ajudar, enfim. Tem várias profissionais, né? E que hoje a gente pode contar para que cada uma tenha o seu papel dentro daquele parto, dentro daquele processo de gestação, dentro dos 9 meses, onde a gente pega o que cada uma tem para entregar de melhor para essa mãe, tá? Então a multidisciplinaridade também é fundamental. Hoje a gente fala muito em doula, né? A doula hoje exerce um papel fundamental dentro do parto. Tem equipes que não fazem mais parto sem doula. E se seu médico não gosta de doula, abre o olho, fica a dica. Então, são esses 3 pilares. Então, eu escolhi uma equipe, né, para me acompanhar baseada nesses 3 pilares. E nós fomos até 41 semanas e 2 dias. E o Lucas não deu sinal de que queria nascer. Então, nós fomos fazer um ultrassom. Nesse ultrassom disse que ele já estava bem encaixadinho, mas que eu não tinha dilatação, né? Não estava em trabalho de parto. Mas que a cabecinha dele estava começando a pressionar o cordão umbilical.
e que isso estava fazendo com que fosse um pouquinho menos de oxigênio em das vias lá do cordão umbilical. E aí nós fomos para o hospital induzir, né? Induzir esse parto, ainda assim tentar um parto normal, né? E aí quando a gente começou a indução, o Lucas começou a dar sinais de que não estava afim, né? E começou a entrar em sofrimento fetal, os batimentos estavam normais e aí do nada caíam. E aí isso deixou a gente bem preocupados, né? E, enfim, conversamos com a equipe e preferimos fazer uma cesárea, né? E eu quero dizer aqui pra vocês que cesárea salva vidas. Talvez se eu não tivesse feito uma cesárea, eu não sei se meu filho estaria aqui. Então eu honro cesárea. E eu acredito que ela precisa ser indicada quando necessária. E aqui a gente vai falar das verdadeiras indicações de cesárea, mas não como hoje é feito no nosso país, infelizmente. A OMS indica que a porcentagem de cesárea seja em torno de 15%. O nosso país já ultrapassa mais de 40% de cesáreas. Então, a pergunta que fica, né, é por que nós não conseguimos mais parir de forma natural? Por que se perdeu essa capacidade? Porque antigamente era assim que acontecia, né? Era natural, em casa, na maioria das vezes. Assim se evoluiu muito, gente. Antigamente nós tínhamos, né, muitas taxas de mortalidade. Mas não era pelo parto normal, né? Era por conta de um pré-natal mal feito, né? Porque a ciência ainda não estava preparada para ver outras coisas daquela mãe, daquele bebê. A assistência, né, ela se tornou taxativa. E a gente acha que uma cesárea é mais segura. Gente, uma cesárea tem tantas complicações. É uma cirurgia muito complexa. Muito. O parto normal, ele é mais fisiológico. Ele também ali tem a fase de recuperação dessa mãe. Essa mãe vai precisar de ajuda. Não é assim também, né? Saiu e corre uma maratona. Isso não existe. Isso é mito. Mas ele é muito mais fisiológico e tranquilo do que uma cesárea. Então, o papel aqui também desse canal é desmistificar todas essas coisas, para que a gente possa abrir a nossa mente, trazer mais clareza para aqueles assuntos que você, mãe, gestante, precisa saber. E que para mim, né, vai ser uma honra te ajudar com tudo isso. Depois que o Lucas nasceu, eu me senti um pouco mal, sabe? Mesmo o meu racional sabendo de tudo isso, mas eu me senti meio incapaz. E o quanto que a nossa sociedade acredita que só aquela mãe que teve aquele parto normal, sofrido, nossa, foi guerreira, nossa, como ela foi guerreira. E eu me sentia meio diminuída. Nossa, caramba, não consegui. Então aqui a gente também vai falar sobre isso. Porque é algo muito sério. Nós somos maravilhosas, guerreiras e a gente tem um bebê na nossa barriga durante 9 meses. E a nossa vida continua. Isso é tão maravilhoso, isso é tão divino, que esse pensamento nunca poderia passar pela nossa cabeça. Mas é o meio onde nós estamos, é a cultura onde nós estamos. E aí a gente precisa, de fato, voltar atrás e olhar com mais clareza, deixar o puerpério passar, porque o puerpério não é um bom momento. Depois as coisas se assentam. E aí começa a sua nova jornada. Não mais de gestante,
mas de mãe. Talvez mais mãe de mais um, eu não sei, né? Já tem um, vai ser outro, e aí tem um outro luto para se vivenciar, que é o luto de que antes era mãe de um filho único e agora é de 2. A vida nunca mais vai ser igual do que era antes. E não vai ser mesmo. Vai ser preciso vivenciar você esse luto, o pai esse luto, o companheiro, a companheira, o filho, o primeiro, primogênito, né? Que abandona agora aquele lugar de filho único e passa a ser o irmão mais velho. Então, quanto que isso é transformador? Quanto que isso é importante para que a gente estabeleça cada um o seu lugar dentro dessa família. Porque se os lugares dentro da nossa família estão trocados, isso dá uma confusão. E nós muitas vezes viemos de lares trocados. Só que a gente só consegue ter esse papo quando a gente parte desse lugar de autoconhecimento. Senão, a gente não consegue. Então, quero convidar você para continuar aqui comigo nesse canal, que vão vir muitas novidades por aí, tá bom? Não esquece de apertar aqui o sininho. Ah, e também deixa aqui embaixo para mim escrito que tema você gostaria de ouvir aqui sobre maternidade, sobre parto, sobre gestação. Que tema você sente falta? Porque eu vejo muitos temas aqui no YouTube de fases do bebê com 3 meses, como que é o bebê com 4, com 5, com 6, mas eu queria trazer para vocês um conteúdo mais profundo, que fosse de fato fazer vocês refletirem, né? Que fosse de fato ajudar nessa jornada. Então eu estou aqui à disposição, tá? Gestação respeitosa, gente, é para a vida, tá bom? Então até a próxima e eu te encontro logo mais. Tchau, tchau.